E aí, pessoal, hoje a gente vai estar aqui para falar do capítulo 2 do livro Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, para continuar levando para vocês as ideias liberais dele, né? E o capítulo 2, ele trata de papel do governo na sociedade livre. Então, qual que seria o papel do governo? A gente sabe aí, como o Luiz falou no último vídeo, que o Friedman não era a favor de uma anarquia, ele acha que tem que existir governo para algumas funções mínimas, e aí nesse capítulo ele explica direitinho o que ele acha ou não que deveria ser função do governo. Bom, antes da gente começar explicando o capítulo, nada melhor do que a gente escutar o próprio Friedman falando do que ele acha que deve existir ou não no governo. Então vamos ver aí, acompanhar esse trechinho desse vídeo. I have a list here of the 14 cabinet departments. Now 14 is a lot for television, so I want to just go right down the list quickly and have you give me a thumbs up or thumbs down. Keep them or abolish them. Department of Agriculture. Abolish. Gone. Department of Commerce. Abolish. Gone. Department of Defense. Keep. Keep it. Department of Education. Abolish. Gone. Energy. Abolish. Housing. Except that energy ties in with the military. Well, then we shove it under defense. That's the little right. bit that handles the nuclear, Right, that ought to go under plutonium defense. and so forth goes under defense, but we abolish the rest of it. Health and Human Services. There is room for some public health activities to prevent contagion, such a thing as, for example, We'll eliminate half of the Department of Health Yeah, and Human something Services. like that. Okay, one half. There we go. Housing and Urban Development. out. Oh. Department of the Interior. Your beloved National Park Service. Well, given that the problem there is, you first have to sell off all the land that the government owns. But that's what you should do. But it could be done pretty It quickly. could be You done. hold a You series of should do auctions. that. There's no reason for All right. government to own. Department of Justice. Oh, yes. Keep that one. Keep that one. Labor. No. Gone. State. Keep. Keep it. Transportation. Gone. Gone. The Treasury. You have to keep it to collect taxes. All right. From 14 departments down to To four, its four and a basic half. fundamental 4.5. functions. What are its fundamental functions? Preserve the peace, defend the country. All right. Provide a mechanism whereby individuals can adjudicate their disputes. That's the Justice Department. Protect individuals from being coerced by other individuals. The police function. Right. And now, this is both the central government and the state and local governments. The police function is primarily local and central. Right. And those are the fundamental functions of government, in my opinion. Bom, pessoal, então a gente viu aí que o Friedman ele é contra muitas funções do Estado que a gente vê hoje aí, principalmente no Brasil, né? Por ele, se ele fosse ministro da Economia ou presidente do Brasil, ele ia cortar a maioria desses ministérios que a gente tem aí. Bom, mas vamos lá, entrando no capítulo 2, né? O Friedman começa falando da função do Estado como o regulador e árbitro. Ele dá, inclusive, um exemplo de você estar num jogo e os jogadores sabem as regras do jogo, né? Mas você precisa de um árbitro para estar julgando ou avaliando uma coisa ou outra, ou alguém que está contra as regras. Nessa parte, o Friedman, ele deixa bem claro o seguinte, que um liberal, duas funções do governo são muito importantes, que é evitar coerção interna e evitar coerção externa. Basicamente, o que você está falando é a coerção interna. Então, basicamente, uma sociedade livre, onde os indivíduos vivem de forma voluntária, você tem alguns contratos que têm que ser respeitados. E o governo, nesse caso, por meio da justiça, seria o árbitro para fazer essa função. Tá? O Friedman também fala que, por exemplo, a questão da defesa também é importante, porque a defesa, na verdade, ela defende o país de coerção externa. Então, investimentos em defesa, exército, aeronáutica e marinha também são defensáveis segundo o ponto de vista liberal sobre essa ótica. E nesse ponto da defesa é até interessante a gente notar que porque não tem como você dividir a defesa, né? Ele chama de indivisível isso. Por exemplo, eu e você, a gente não pode ter um nível de defesa diferente estando dentro do mesmo país. Então, por isso que a gente precisa de alguém externo, no caso o governo, para estar também controlando isso. E aí, nesse capítulo, ele também fala da questão de propriedade privada, que é importante estar delimitando, estar cumprindo contratos, né? Então, assim, são esses pontos chaves de um regulador
e árbitro, né, para a gente estar conseguindo cumprir e levar as coisas adiante. O segundo ponto que o Friedman cita é sobre monopólios e externalidades. Na versão que eu tenho, ele chama até de efeitos de vizinhança, mas em economia a gente chama de externalidade, a gente vai ver mais para frente. Mas primeiro sobre monopólios. Não, basicamente ele deixa claro o seguinte: quando você não tem possibilidade de você não ter um monopólio, ou você não tem uma concentração grande de mercado, você tem 3 opções. Primeiro, o governo regular. Segundo, monopólio público, como uma Petrobras da vida. E terceiro, um monopólio privado, que seria uma empresa que vai concentrar grande parte do mercado, quase a sua totalidade, como foi a Microsoft nos sistemas operacionais dos computadores dos últimos 30, 40 anos. E ele chega na conclusão que todos 3 são males, coisas que não são desejáveis, mas se tiver que escolher entre um dos 3 males, o monopólio privado é o que afeta menos a economia. O monopólio público, como a Petrobras, traz muitos efeitos negativos, e a regulação do governo também. E só para deixar mais claro, assim, o que seria o monopólio, né? No caso, uma empresa que tem um poder de mercado muito grande e ela pode atuar sozinha, ou, como a gente chama de oligopólio, alguns poucos concorrentes, mas esse poder de mercado dá a liberdade para ela estar cobrando preços exorbitantes da população. Então, é por isso que tem algumas fragilidades essa questão do monopólio, não é como um mercado livre de concorrência, que a gente chama mais perfeita, onde o próprio mercado por si só chega ao equilíbrio perfeito. E na questão da externalidade, a externalidade é aquilo, quando uma ação que eu faço gera algum malefício para uma outra pessoa. Como, por exemplo, o Friedman fala do livro da questão da poluição. Se eu começar a poluir um rio e as pessoas começarem a tomar uma água poluída, né? Vamos supor, a minha empresa está poluindo. Quanto que essas pessoas pagariam para a minha água não ser poluída? O quanto que eu pagaria para essas pessoas aceitarem essa água poluída? Isso são coisas que são difíceis de mensurar. É a externalidade. Hoje em dia a gente vê muito até na questão do coronavírus, né? Vamos supor, uma pessoa que está andando aí na rua com coronavírus e passa o vírus para um monte de gente, ela está levando uma externalidade negativa aí para a população. Então, como mensurar isso? Isso é um outro ponto que é difícil do mercado por si só estar controlando. O Friedman até fala o seguinte, que tem um juiz da Suprema Corte Americana que falava que a liberdade de eu movimentar o meu braço é a distância que está o meu braço com o seu queixo. Um juiz da Suprema Corte Americana falou isso. Então, basicamente é isso. Tem um efeito muito legal em economia que ilustra bem a questão que o Friedman quer falar no capítulo 2, de como o governo regular, criar medidas, como ele traz externalidades negativas para a economia e para a sociedade, que é o efeito cobra. Basicamente é o seguinte: a Índia, quando era colônia inglesa, numa certa ocasião lá, estava cheio de cobras na cidade de Delhi, na Índia. Basicamente, a coroa inglesa foi e ofereceu uma recompensa para as pessoas matarem as cobras, tá? Então, no começo, as cobras sumiram da cidade de Delhi. Só que as pessoas começaram a ver que esse incentivo do governo de matar cobras podia ser algo totalmente lucrativo. E começaram a criar cobras em casa para depois matar as cobras e receber a recompensa. Aí o governo viu o que estava acontecendo, que as pessoas estavam passando o governo para trás, e parou com essa recompensa. O que as pessoas fizeram? Jogaram as cobras na rua. Então, basicamente, é o seguinte: o governo tentou intervir para diminuir essa quantidade de cobras na rua, e o número de cobras na rua aumentou depois da intervenção do governo. Basicamente é isso que acontece. E o terceiro e último ponto do capítulo, gente, é que o Friedman ele fala assim: olha, um Estado não deve ser paternalista, tá? E isso funciona em 99% das situações. Mas tem 1% das situações que talvez o Estado tenha que intervir, tá? Que é o caso dos irresponsáveis, tá? O que são irresponsáveis no segundo capítulo do Friedman? Ele fala que irresponsáveis são, por exemplo, criança
e pessoas com problemas mentais. Ele fala até insanos. Insanos, você não pode deixar eles terem a liberdade de fazer tudo que eles querem na sociedade. Então, o governo deveria ter sanatórios ou algum tipo de estrutura para cuidar desses insanos. Tá? E a segunda coisa, que é a questão das crianças, é muito interessante, é algo que talvez vai ficar trazer um pouco de choque para as pessoas ditas liberais que, por exemplo, defendem de alguma forma os pais poderem educar as crianças da forma como quiserem. Tá? Friedman, sobre esse ponto, ele fala basicamente o seguinte, que o núcleo da família é muito importante e os pais têm que ter direito de educar as crianças da forma como eles acharem melhor. Só que isso existe um limite. Os pais não podem fazer tudo com as crianças o que eles acham que é certo. Tá? E esse limite, talvez o Estado tenha que entrar como árbitro. Porque a criança é um indivíduo. E o Friedman até fala que é um responsável em potencial. E aí, gente, o que é interessante de ver é que, em muitos casos, o próprio Friedman admite que é muito difícil a gente delimitar esse limite do Estado, principalmente quando a gente fala da área econômica. Então, assim, é um grande desafio mesmo. Ele não fala de verdade absoluta, assim, né? Ele fala, assim, por exemplo, na parte econômica é difícil, dá os exemplos do monopólio, mostra o que ele acha que é melhor. Então, assim, além do cara ser muito bom, ele ainda tem a humildade para admitir essas coisas. Bom, pessoal, então, dentro dessa função do governo que a gente está vendo aí que Friedman apontou, né, no livro, a gente quer saber a opinião de vocês. Vocês acham que Friedman seria contra ou a favor de salário mínimo, subsídios para a agricultura, os Correios, que hoje em dia, né, é um monopólio do governo? Universidade pública. Universidade pública, boa. Previdência social compulsória, né? Aquele percentual que a gente paga obrigatoriamente, imposto sobre importação. O que vocês acham que o Friedman acha disso? Dá uma pensada aí, manda aí pra gente também. Então, se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo, se inscreva no canal, que a gente vai continuar levando Milton Friedman e muitas outras coisas para vocês.